Em 26 de abril de 1986, a 1h da madrugada, uma explosão abalou o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl. Aquele impacto não destruiu apenas uma instalação de geração de energia, abriu uma cicatriz na história moderna. Chernobyl não foi um simples erro humano, mas o resultado de uma sequência de falhas, decisões precipitadas e da opacidade de um sistema político acostumado a esconder suas próprias fragilidades. Para compreender o que aconteceu naquela noite, é preciso analisar tanto as características do reator quanto o contexto soviético, que permitiu que uma operação aparentemente rotineira se transformasse em uma catástrofe irreversível. No final da década de 1970 e início dos anos 80, a União Soviética apostou fortemente na energia nuclear como símbolo de modernidade, prestígio científico e demonstração de poder tecnológico perante o Ocidente. As autoridades soviéticas viam esse tipo de energia como uma solução para sustentar o crescimento industrial, abastecer cidades inteiras e reduzir a dependência do carvão. Nesse contexto, foram construídas diversas centrais de grande porte, entre elas a usina nuclear de Chernobyl, localizada perto de Pripyat, uma cidade jovem criada especificamente para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias. A usina estava equipada com reatores RB-MK-1000, um projeto desenvolvido pela própria União Soviética que se destacava pela capacidade de produzir enormes quantidades de energia a um custo relativamente baixo. Sua arquitetura permitia, além disso, a substituição de combustível sem a necessidade de desligar o reator, o que aumentava sua eficiência. Mas essa eficiência vinha acompanhada de vulnerabilidades profundas. Esse tipo de reator possuía um grave defeito estrutural. Apresentava um coeficiente de reatividade positivo, o que significava que podia tornar-se instável em baixas potências e responder de forma imprevisível a mudanças bruscas no fluxo de nêutrons. Em termos simples, operá-lo fora da faixa ideal podia desencadear reações descontroladas em questão de segundos. Somava-se a isso um problema ainda mais sério. O RBMK não possuía uma estrutura de contenção capaz de suportar uma explosão. Diferentemente dos reatores ocidentais, que eram protegidos por enormes cúpulas de concreto, os reatores soviéticos permaneciam relativamente expostos. Se algo desse errado, não existia uma barreira real que impedisse a liberação de material radioativo para o ambiente. O mais preocupante é que muitas dessas deficiências técnicas não eram conhecidas pelos operadores da usina. O projeto do RBMK era cercado por sigilo estatal. Os manuais de operação omitiram informações críticas e qualquer falha era classificada para evitar repercussões políticas. Dentro da central, predominava uma rígida hierarquia na qual questionar ordens, apontar riscos ou modificar um procedimento sem autorização podia ser considerado insubordinação. O ambiente de trabalho refletia perfeitamente o clima geral da fase final da União Soviética. Pressão constante para cumprir metas, ocultação sistemática de erros e uma cultura que priorizava a aparência de eficiência acima da segurança real. Além disso, a demanda energética do país frequentemente obrigava os reatores a operarem sob condições instáveis ou até mesmo não recomendadas. Os procedimentos, teoricamente concebidos para garantir a segurança, eram modificados, ignorados ou reinterpretados conforme as necessidades do momento. Isso criava uma perigosa desconexão entre o que deveria ser feito e o que realmente era feito todos os dias na usina. Durante a noite de 25 para 26 de abril, a equipe do reator número 4 se preparava para realizar um teste técnico que vinha sendo adiado havia algum tempo. O objetivo era aparentemente simples: determinar por quanto tempo as turbinas poderiam continuar gerando energia após uma queda no fornecimento de eletricidade, aproveitando a inércia da rotação. Essa energia residual deveria manter as bombas de resfriamento em funcionamento pelo tempo
tempo necessário, até que os geradores de emergência entrassem em ação. Era um teste essencial para a segurança geral do sistema, mas já havia sido realizado em ocasiões anteriores, sem resultados satisfatórios. O procedimento estava previsto para a tarde do dia 25 de abril, mas mudanças inesperadas na demanda de energia da União Soviética atrasaram sua execução. De Moscou veio a ordem para que o reator continuasse fornecendo eletricidade à rede, obrigando-o a permanecer em operação durante horas em uma faixa de potência instável e, em teoria, proibida. Quando o teste finalmente foi autorizado novamente, a noite já havia chegado, e a equipe encarregada de executá-lo não era a original, mas sim o turno da noite, menos experiente e submetido à pressão de cumprir ordens, vindas dos níveis mais altos da hierarquia. À 1 da manhã, o teste foi oficialmente iniciado. As válvulas foram fechadas para simular a interrupção do fornecimento de energia, e o comportamento das turbinas passou a ser monitorado. Apenas alguns segundos depois, o núcleo reagiu de forma violenta. A potência começou a aumentar de maneira descontrolada, rapidamente e completamente fora dos limites previstos. Alexandr Akimov, chefe do turno, reagiu ordenando o acionamento imediato do desligamento de emergência, o famoso botão AZ5. No entanto, no caso do RBM-K1000, esse mecanismo possuía um defeito fatal. As barras de controle eram projetadas com pontas de grafite que, ao entrarem inicialmente no núcleo, provocavam um aumento momentâneo da reatividade antes de começarem a reduzi-la. Em condições normais, esse efeito era insignificante, mas em um reator já instável, acabou sendo o fator decisivo para a catástrofe. Em questão de segundos, a potência se multiplicou até atingir níveis impossíveis de medir. Ocorreu então uma primeira explosão, provavelmente provocada pelo acúmulo de vapor. Instantes depois, uma segunda explosão, ainda mais violenta, destruiu completamente a estrutura superior do reator. O edifício foi devastado, enormes placas de concreto foram lançadas ao ar, e o núcleo ficou exposto, liberando material extremamente radioativo diretamente na atmosfera. O impacto humano foi imediato e devastador. Os bombeiros de Pripyat foram enviados à usina, sem saber que estavam enfrentando níveis extremos de radiação. Eles acreditavam estar combatendo um incêndio comum. Alguns relataram ter visto um brilho azulado sobre o reator. Era a ionização do ar, um sinal de radiação intensa. Muitos deles sofreram queimaduras provocadas pela radiação e apresentaram sintomas da síndrome aguda da radiação em questão de horas. Vários morreriam dias depois, em hospitais de Moscou, tornando-se as primeiras vítimas de uma tragédia que estava apenas começando. Enquanto isso, as autoridades soviéticas evitaram informar a população. A cidade de Pripyat, com cerca de 50 mil habitantes, continuou sua rotina normalmente durante quase 2 dias, enquanto os níveis de radiação aumentavam sem controle. Somente na tarde de 27 de abril, teve início a evacuação. Aos moradores foi dito que retornariam em poucos dias, mas eles jamais voltaram. Na usina, centenas de trabalhadores, soldados e especialistas lutavam para conter o incêndio no núcleo do reator. Helicópteros lançavam areia, boro e chumbo sobre a área. Os chamados liquidadores, enviados ao teto do reator 3 para remover manualmente materiais radioativos, trabalhavam em turnos de apenas 40 segundos, sabendo que cada segundo poderia lhes custar a vida. Durante os primeiros dias após a explosão, a União Soviética tentou controlar rigidamente a narrativa sobre o que havia acontecido. As autoridades locais minimizaram os relatos, e Moscou não divulgou nenhum comunicado oficial. Mesmo quando já havia centenas de pessoas hospitalizadas com sintomas de exposição severa à radiação, a vida em Pripyat e nas regiões próximas continuava transcorrendo com aparente normalidade. Nenhum alerta foi emitido à população. Comprimidos de iodo não foram distribuídos. E durante quase 2 dias inteiros, o regime manteve um silêncio absoluto. Enquanto isso, a nuvem radioativa atravessava a Europa, levada pelos ventos. Em 28 de abril, técnicos da usina nuclear de Forsmark
Na Suécia, detectaram níveis de radiação tão elevados que, a princípio, acreditaram que o problema estivesse em sua própria instalação. Após inspeções internas, confirmaram que a fonte da contaminação não era local. Horas depois, Finlândia e Noruega registraram padrões semelhantes. A Europa compreendeu que um acidente de grandes proporções havia ocorrido e que a União Soviética estava tentando escondê-lo. A pressão diplomática acabou obrigando Moscou a divulgar um breve comunicado, no qual reconhecia a ocorrência de um acidente, mas sem fornecer detalhes. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. As imagens captadas por satélites norte-americanos e as medições realizadas por países europeus foram, durante vários dias, as únicas fontes de informação que permitiram dimensionar a catástrofe. Na televisão soviética, o acontecimento recebeu cobertura mínima e somente após o aumento das críticas internacionais, o governo passou a divulgar informações mais completas. На Чернобыльской атомной электростанции в течение 8-9 мая продолжались работы по ликвидации последствий аварии. С целью снижения температуры активной зоны ведется интенсивное охлаждение реактора. A gestão inicial do desastre evidenciou os problemas profundos do sistema soviético, uma burocracia rígida, um aparato político mais preocupado em proteger sua própria imagem do que em reconhecer erros, e uma cultura de sigilo que, durante décadas, havia sido considerada uma virtude do Estado. O medo das autoridades locais de serem punidas por comunicar más notícias provocou atrasos nas evacuações, ocultação de dados críticos e decisões que aumentaram a exposição de milhares de pessoas à radiação. A tragédia acelerou o desgaste da confiança da população no Estado, evidenciou as limitações do modelo soviético e tornou-se um símbolo do fracasso estrutural do regime. Muitos especialistas defendem que, embora não tenha sido a causa principal, Chernobyl contribuiu de forma significativa para o colapso da União Soviética apenas 5 anos depois, ao mostrar ao mundo e aos seus próprios cidadãos as consequências de um sistema incapaz de reagir com transparência e eficiência a uma crise dessa magnitude. O número exato de vítimas ainda é motivo de debate. Oficialmente, foram reconhecidas cerca de 30 mortes imediatas. No entanto, os efeitos de longo prazo, especialmente o câncer de tireoide em pessoas que eram crianças em 1986, somam milhares de casos. A área próxima à usina permanece desabitada, transformada em um estranho testemunho do abandono. Prédios vazios, parques enferrujados e uma natureza que retomou as cidades. O sarcófago, construído em 1986, foi substituído décadas depois pelo novo confinamento seguro, uma gigantesca estrutura projetada para conter a radiação por aproximadamente 100 anos. Ele é um lembrete de que as consequências do acidente ainda permanecem presentes. Chernobyl não é apenas a história de uma explosão, é a história de um sistema que falhou e de milhares de pessoas que tentaram conter o incontornável. É um lembrete dos riscos que surgem quando os erros são ocultados e quando as estruturas políticas são colocadas acima da segurança humana. Embora o reator número 4 esteja hoje coberto por uma gigantesca estrutura de aço, a lição de Chernobyl continua viva. Até a noite mais tranquila pode esconder um ponto sem retorno. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.